Ohayou gozaimasu. Portugal no minasan, konnichiwa. Nihon no minasan, konbanwa. Estamos na nossa live número 21. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só verificar se vocês estão me ouvindo. Quem for entrando, coloquem nos comentários se vocês conseguem ouvir. Deixa eu só colocar aqui. Chotomatte, né? Os comentários do Face. Olá! Se vocês forem também entrando, se for a primeira vez que estão nessa live, coloquem nos comentários para eu verificar de onde vocês são. Nós estamos em live no Facebook e no Instagram. Conseguem ouvir? Sim? Ok, muito bem. Tiago-san, ohayou gozaimasu. Temos mais gente entrando. Marisa, ohayou gozaimasu. Deixa eu já colocar para vocês o tema de hoje. Vamos continuar com o verbo na forma tá, né? Lembrando que esta é a live número 21 já. Passa rápido, né? Parece que foi ontem que eu comecei essas lives com vocês. E nós vamos, né, estar aprendendo hoje o verbo na forma tá novamente. Cada live eu trago para vocês um assunto, né, uma estrutura da língua japonesa. Se vocês assistirem desde a live 1 que está gravada no Facebook, no Instagram, no YouTube, e tem todo esse material que eu utilizo também no grupo do Telegram. Se vocês entrarem lá, procurarem por Arakaki Sensei, vocês conseguem também encontrar o grupo no Telegram. E nesse grupo eu sempre coloco depois da live, deixa eu só colocar aqui para o pessoal do Facebook, o material que eu utilizo. Okay? Então, cada live vocês vão aprender uma estrutura gramatical da língua japonesa. E essas estruturas que eu combinei com vocês, 30 lives, são a estrutura básica que vocês precisam, né, aprender para conseguirem se comunicar, né, na língua japonesa. Então, mesmo que você já esteja aprendendo, né, já fazendo aula em outro lugar, tenho certeza que vocês vão conseguir tirar bastante dúvidas, né, com essas lives que eu tô passando e conseguirem, né, aprender cada vez mais. O importante é vocês estarem sempre em contato com a língua, aprendendo, não é? Todos os dias, eu sempre falo, é como se fosse fazer exercício físico, né? Para vocês emagrecerem, vocês não podem ficar só fazendo o exercício uma vez por semana. Convém vocês sempre estarem, né, em contato com a língua, fazendo exercício todos os dias, pelo menos um pouquinho, que aí vocês vão desenvolver melhor. Lembrando que o curso pago, né, o curso fechado, já está com as inscrições abertas, né, e o curso começa no dia 19. Apesar de começar no dia 19, vocês já conseguem obter a lição 1, mesmo não tendo comprado o curso, vocês conseguem ter, né, acesso também à primeira lição para vocês verem como aula demonstrativa, né? Então, não deixem de acessar o site arakakisensei.com, né, e verificarem lá, é o curso japonês passo a passo, né? Quem não fez o workshop do Hiragana e Katakana, também tem ele lá, e tem os cursos de Hiragana e Katakana que eu deixo na plataforma e é gratuito, né? Então, se vocês precisam começar, né, querem dar esse primeiro passo na língua japonesa, não deixem de acessar o site que vocês vão aprender, né, muitas coisas lá. Deixa eu ver aqui, tem o José, Juiz de Fora, muito bem. Tem o José, tem aqui, deixa eu ver, a Júlia, o Erickson, muito bem, a Ana. Portugal kana desu ka? Arigatou gozaimasu, pessoal de Portugal também. Como eu moro em Portugal, então consigo, né, ter acesso também ao pessoal que mora em outros lugares também da Europa, né? Eu sei que tem alguns seguidores que são da Alemanha, né, da Inglaterra. Agradeço vocês por estarem aqui comigo, ok? Então, quem perdeu as lives anteriores, não deixem de acessar. Ela é totalmente gratuita, né, com um bom material e vocês conseguem também fazer bastante exercício. Geralmente leva 1 hora, né? A gente fica aqui
Geralmente ou 40 minutos, 1 hora de vez em quando, né? Tem esse tempo assim para vocês estudarem comigo em cada live. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver a forma tá. Deixa eu ver só quem que falou aqui pra mim. Hiago-san, ohayou gozaimasu. Mari também, muito bem. Vamos ver então para o que nós utilizamos o verbo na forma tá, né? Já perdi as contas, acho que já é a 4ª live que eu falo sobre a forma tá, né? A forma tá sozinha, né? Ela indica o quê? O passado afirmativo, só que no informal, né? Esse daqui já foi numa live já, né? 4 lives atrás, que vocês viram que a forma tá sozinha significa o passado afirmativo, só que informal. Por exemplo, wakaru, que é do verbo entender. Se vocês colocarem na forma tá, wakata significa entendeu, né? Já está no passado, né? Como tem um ponto de interrogação, é passado afirmativo, só que na forma informal. Wakata, entendeu? Para vocês responderem no informal também, vamos dizer que é o mesmo que hai, que é sim, né? Wakata, sim, entendi, né? E wakaranakata. Na negativa, usamos a forma nakata, que eu não passei para vocês, mas, né, só para vocês saberem, é só conjugarem para a forma nai, que nós já aprendemos também numa das lives, shirawi, e acrescenta o kata, já fica passado negativo. Wakaru, né, na negativa, coloca a forma nai, tira o i, coloca o kata. Wakaranakata significa não entendi, né? Então, a forma tá sozinha significa que está no passado afirmativo, certo? Já vimos já, né? E vimos também numa das lives que quando nós colocamos o verbo na forma tá, né? Mas a estrutura rogaides, né? A forma do rogaides significa que é melhor fazer, né? Então, quando temos a forma tá rogai, é melhor, né? No sentido de estar aconselhando a pessoa. Por exemplo, temos ali essa frase, kusuri wo nonda hou ga ii desu. Kusuri significa remédio. Temos ali a partícula wo que indica o objeto direto, né? E temos ali a forma tá do verbo nomu, que é o verbo beber, está conjugado para a forma tá. Então, nonda hou ga ii desu. Okay? Então, forma tá rogai, nós já vimos já também numa live, já 2 lives anteriores, ok? Então, temos lá, forma tá rogai desu significa que é melhor fazer. Quando queremos dizer que é melhor não fazer, né? Colocamos o verbo na forma nai, né? Nai rogai desu significa que é melhor não fazer. Também já está na live já que eu passei para vocês. Então, se vocês perderam essas lives, não deixem de acessar, ok? Na semana passada, vimos que a forma tá, deixa eu colocar aqui para vocês, a forma tá mais a estrutura do koto ga arimasu, né? Significa que eu já tive a experiência de. Então, temos de conjugar o verbo para a forma tá e acrescentar o koto ga arimasu, de ter a experiência. Arimasu significa ter, né? O koto só está ali para ligar o verbo na forma tá. Então, forma tá, koto ga arimasu significa que eu já fiz. Por exemplo, se eu quiser dizer assim, Nihon ni itta koto ga arimasu ka? Né? É uma pergunta, você já foi ao Japão? Né? Nihon é Japão, partícula ni que indica o local de destino, para onde, né? Iku, que é o verbo ir, tá conjugado para a forma tá. Então, tá ita, né? E temos ali o koto ga arimasu ka? Você já foi ao Japão, né? Para respondermos que sim, vamos dizer hai, né? Itta koto ga arimasu, né? Essa é a resposta afirmativa. Semana passada nós fizemos essa estrutura, ok? É só uma revisão, né? E ie é na negativa, ie itta koto ga arimasen. Não, eu nunca fui, ok? E podemos também responder na forma mais curta. Hai arimasu. Sim, já. E ie arimasen. Não, nunca. Ok? Então, quem perdeu a live anterior, não deixe de acessar. Está no site. Está no site ainda não está, mas vai estar. Está aqui no Facebook, no Instagram,
no YouTube, você não, né? Eu tenho certeza que não vai querer perder. Então, temos lá, Kuremere-san, konbanwa. Mamoru, hey, I miss you too. Então, temos lá o verbo, na forma tari. Deixa eu colocar aqui para vocês, forma tari, shimasu. Hoje é essa estrutura aqui, ok? A forma tá, né? Vamos colocar ali o verbo conjugado para a forma tá, acrescentar o ri, colocar uma vírgula. Vamos conjugar novamente um outro verbo para a forma tá. Vamos acrescentar o ri e o shimasu. Vocês já vão entender, né, o significado disso. Eu vou passar tudo tintim por tintim, ok? Temos ali, ó, shumatsu. Shumatsu significa fim de semana, ok? Shumatsu. Então, shumatsu wa aos fins de semana, partícula a por quê? Estou falando sobre os fins de semana, né? Então, é o assunto principal. Shumatsu wa kaimono wo shitari. Kaimono significa compras, ok? Temos ali a partícula o, que indica o objeto direto, né? Todas as lives eu falo o que são as partículas, né? Então, shitari vem do verbo suru, que é fazer. Fazer o quê? Compras. Por isso que temos a partícula o ali, né? Então, shumatsu wa kaimono wo shitari. Então, aos fins de semana eu faço compras, vírgula. Eiga wo mitari. Eiga significa filme. Partícula o novamente porque indica o quê? Mitari vem do verbo miru, que é o verbo ver, está conjugado na forma tá, né? Então, vejo o quê? Partícula o para indicar esse o quê? Filmes. E o shimasu é fazer, né? Suru, que é o verbo fazer, está conjugado para a forma mas, que é presente afirmativo. Ou seja, isso daqui é presente afirmativo, indicando que aos fins de semana eu faço compras, né? Vejo filmes, entre outras coisas. Ou seja, essa estrutura da forma tari, shimasu, significa que eu estou indicando exemplos do que eu faço aos fins de semana, ok? Então, se vocês tiverem essa estrutura aqui, quer dizer que além dessas coisas aqui, existem mais outras que a pessoa faz, né? Então, nós vimos aqui, kaimono o suru, suru é o verbo fazer antes de ser conjugado, está na forma do infinitivo, dicionário. Foi conjugado para a forma tá, então, está. Não quer dizer que está no passado, ok? Porque o final ali, né, shimasu significa fazer, é presente ou futuro afirmativo, né? Embora tenhamos o verbo na forma tá ali, mas é só na estrutura, ok? Então, esse daqui tem os significados mesmo de, né, para indicar exemplos do que eu faço. Nós vamos saber se está no presente, no passado, né, na forma de querer, só ao final. Por isso que quando vocês ouvem algum japonês falando, tem que ouvir até o final para nós sabermos em que tempo verbal que está a frase, né? Então, suru está, ok? Miru, que é do verbo ver, né? Está mita, né? Porque trocamos o ru pelo tá, né? Fica na forma do passado, só que nesse caso aqui não é passado. É só para deixar, né? Dar exemplos do que eu faço, ok? Se eu fosse separar as frases, eu poderia dizer assim, ó, shumatsu wa kaimono wo shimasu. Ponto. Colocamos na forma mas. Forma mas também já aprendemos numa das lives, né? Então, shumatsu wa kaimono wo shimasu. Ponto. Eiga wo mimasu. Vejo o filme. Só que se eu disser assim, né? Eu só estou dando dois exemplos e parece que eu só faço isso, né? Shumatsu wa kaimono wo shimasu. Faço compras. Eiga wo mimasu. Vejo um filme. Geralmente quem está estudando agora está fazendo a forma mas, né? Podemos também dizer assim, só que isso parece que eu só faço essas duas coisas. Eu faço compras e vejo filme. Mas eu quero indicar que eu faço mais outras coisas, só que não exatamente dizendo o que eu realmente faço. Entenderam? Por isso que nós usamos a forma tari para deixar esse sentido de faço compras, vejo filmes, etc. Ainda, além disso daqui, tem outras coisas também que eu faço,
ok? Interessante, né? Não me deixem já, porque eu vou ensinar novamente como conjugar o verbo para formatar e depois nós vamos treinar bastante essa estrutura aqui, ok? Fiquem aí, vamos lá. Vamos lembrar então como é que conjuga os verbos para formatar, né? Lembram que os verbos, eles têm 3 tipos de conjugação, né? Começamos pela primeira conjugação, que, na verdade, a primeira conjugação tem várias finalizações, né, de verbos. Verbos que terminam com u, verbos que terminam com tsu, verbos que terminam com ru. E cada finalização também existe uma forma de conjugação, né? É um pouquinho complicado por causa disso, mas se vocês fizerem também as lives anteriores que eu passei para vocês, tenho certeza que vocês vão memorizar, porque essa forma acaba sendo um pouquinho, né, de memorização, não tem jeito, né? Vamos ver então, verbos que terminam com o som de u, de tsu e de ru, né? Nós trocamos pelo tsu pequeno tá. Stephanie acordou cedo para aula. Muito bom. Então vamos lá. Temos o verbo kau, que é o verbo comprar, né? Kau é o verbo comprar. Termina com u. O que nós fazemos então, né? Trocamos para tsu pequeno tá, então fica kata. Troco o u pelo tsu pequeno tá. Kata, né? O tsu, né, do verbo matsu, que é esperar, né? Trocamos pelo tsu pequeno tá, então vai ficar mata, ok? Mata, né? Tsu pequeno tá. Kau, comprar, matsu, esperar. Ok? Conjugação para a forma tá, mata. Suaru termina com ru, né? Também. Então, tiramos o ru, trocamos pelo tsu pequeno tá. Então, suata, sentar-se. Na forma tá, suata. Ok? Se o verbo terminar com que, essa é a parte mais chata, né? Saber a conjugação, mas não tem jeito. Vamos lá. Se o verbo terminar com que, trocamos pelo ita, né? Por exemplo, o verbo kaku, que é o verbo escrever, trocamos pelo ita, então vai ficar kaita, ok? Kaku, kaita, né? Se o verbo for o verbo iku, ele é uma exceção, ok? Vejam ali. Pessoal do Instagram, se estiver incomodando os comentários, batem uma vez ali na tela que aí desaparece os comentários, né? O verbo iku, ele é uma exceção, o verbo ir, ok? Não trocamos o que pelo ita, senão ficaria ita, ok? Ele é uma exceção, trocamos pelo tsu pequeno tá. Então, iku fica ita, ok? Ita, é uma exceção, única exceção ali, ok? Depois temos ali o gu, né? O gu nós trocamos pelo ida, né? Então, temos ali, por exemplo, o verbo isogu, que é apressar-se. Na forma tá, fica isoida. Embora chamemos de tá, forma tá, troca pelo ida. Mas é forma tá na mesma, né? Então, isogu, isoida, né? Nós temos o su. Terminação em su. Vamos lá para a tabelinha. Quando termina com su, troca pelo está, ok? Su troca pelo está. Então, vamos lá. Kasu, que é do verbo emprestar, né? Vamos conjugar e vai ficar kashita, kashita, ok? Kasu, emprestar, kashita. Forma tá dele, né? Quando terminar com mu, marquem aí nos comentários quem vocês acham que precisa dessa live, ok? Compartilhem também em alguns grupos e com amigos também, que aí vai ajudar a atingir mais gente também. Se o verbo terminar com mu, com bu ou com nu, nós vamos trocar pelo unda, né? Por exemplo, o verbo nomu, que é o verbo beber, né? Vai ficar como nonda. Troca o mu pelo unda. Nomu, beber, nonda é a forma tá dele. Asobu, que é o verbo brincar, né? Troca bu pelo da. Então, assonda, né? Asobu fica assonda, né? E o verbo shinu, que é o verbo morrer,
Troca o N pelo anda, fica shinda, né? Formatada, a primeira conjugação é assim, então. Viram que cada terminação, ó, termina com U, com tsu, com ru, troca pelo tsu pequeno tá, né? Ku troca pelo ita, gu pelo ida, su pelo está, mu, bu, nu pelo unda. Primeira conjugação, né? Isso tem que estar ali, né, rapidinho lá, né, na memorização mesmo, não tem jeito. Mas se vocês sabem dessa estrutura, depois vai ficar mais fácil para vocês fazerem a conjugação, vocês conseguem fazer melhor as outras estruturas também, né? Segunda conjugação, são os verbos mais fáceis, né? Por quê? Todos os verbos terminam com o som de eru ou iru. Ou seja, vocês vão trocar o ru pelo tá. Fácil. Por exemplo, tem o verbo miru, que é o verbo ver. Tira o ru, troca pelo tá, fica mita. Né? Taberu, que é o verbo comer. Né? Tira o ru, troca pelo tá, então fica tabeta. Ok? Verbos da terceira conjugação são os verbos irregulares, né? Só tem dois, que é o verbo suru, que é fazer, e o kuru, que é o verbo vir. Suru, trocamos ele inteiro pelo está, ok? E o kuru, que é o verbo vir, trocamos pelo kita. Lembrando que falo que tem dois verbos, porque praticamente os outros verbos é substantivo mais o suru, ok? O suru, ele ajuda a conjugar, a transformar um substantivo, um objeto, em verbo, né? Igual eu já falei para vocês, dema, telefone, dema, suru, telefonar, né? Por exemplo, benkyo, estudos, né? Benkyo suru, estudar, né? Então, sempre com o substantivo suru, terceira conjugação, ok? Fácil, né? Vamos treinar, então, um pouco dessa estrutura de hoje. Temos ali, doyobi wa kafe ni iku. Doyobi significa sábado. Café é cafeteria, pode ser café, pode ser também kissaten. Kissaten é loja de casa de chá, geralmente, mas também é cafeteria em japonês, né? Eu coloquei café, que é geralmente na linguagem assim mais informal dos japoneses, eles dizem isso, ok? Café. Partícula ni para indicar o local para onde vamos. Iku é o verbo ir. Tem, né? Então, doyobi wa kafe ni iku. Sábado, vou ao café, a cafeteria. Ok? Hon o yomu. Hon significa livro, partícula o para indicar o objeto direto. Yomu, que é do verbo ler. Ok? Então, nessa frase aqui, eu quero dizer que no sábado, vou à cafeteria, leio um livro, entre outras coisas, etc, etc, né? Eu não quero dizer somente essas duas frases, né? Poderia deixar assim também, só que eu quero, né, criar essa fluência, mostrar para os japoneses que eu sei falar, né? Que eu, né, faço isso, faço aquilo, etc, etc. O que eu tenho que fazer aqui? Tem duas frases, né? Tem dois verbos, iku, que é o verbo ir, e o yomu, que é o verbo ler. Eu tenho de conjugar para a forma tá. Como é que fica iku e o yomu na forma tá? Coloquem aí nos comentários. Vamos lá ver como é que fica. Pessoal do Insta também, quem estiver entrando... Hoje estamos na nossa live número 21. Cada live eu trago um assunto, uma estrutura gramatical diferente. Quem perdeu as lives anteriores, não deixem de ver, ok? Porque com essas lives, tem 30 lives, né? Ainda tem mais 9 lives que nós vamos fazer. Com essas lives aqui, vocês conseguem já ter a base do que vocês precisam estudar, né? Para o básico da língua japonesa, ok? Então, vamos lá. Isso, muito bem. Iku... Não é na forma mashita, é na forma tá, ok? Como é que conjuga mesmo? Isso, Tom, muito bem. Né? A Júlia também. Iku na forma tá é ita, né? Iku fica ita. Pessoal do Insta também eu vi que tá conjugando direitinho, né? Deixa eu só colocar aqui pra vocês. Ah, eu não enxergo. Deixa eu ver. Iku... Aqui, né? Ita.
Isso, Gustavo, Jesse também colocou, né? Muito bem. Yomu, yonda, né? Lembram que iku é aquela exceção, né? Ku troca pelo ita, só que iku, que é o verbo ir, fica ita, tsu pequeno tá. Quem for escrever em romaji tem que escrever 2 vezes o T, ok? Ficam 2 T's, fica para dar essa pronúncia, ita. Yomu fica yonda, ok? Mu troca pelo unda, né? Então, como é que vamos colocar naquela estrutura que nós aprendemos? Né? Vai ficar doyobi wa kafe ni itta e acrescentamos o ri. Certo? Né? Doyobi wa kafe ni ittari, vírgula, né? Hon wo yondari, vírgula, e no final, né? Como no sábado vou à cafeteria, leio um livro, presente, né? Afirmativo ou futuro. Então, vamos colocar o suru, é sempre final suru, na forma mas, shimasu. Vocês já vão ver já. Vai ficar assim, olha. Deixa eu colocar para vocês o... Aqui. Fica assim, olha. Doyobi wa kafe ni ittari, né? A forma tari. Hon wo yondari. Final, shimasu, né? O suru na forma mas. Então, lembra, a estrutura é sempre assim, forma tari, suru conjugado para a forma, né, que vocês querem. Se querem indicar que é o presente futuro, é shimasu. Se fosse no passado, hoje a gente vai fazer o passado também. Shimashita. Quem perdeu a live da forma mas, se eu não me engano, é a live número 7. Foi logo no início, ok? Forma mas indica presente ou futuro afirmativo. Se for, né, o mas na negativa é masen, né? Passado, mashita, né? Passado negativo, masen deshita, ok? Mas a estrutura forma tari, shimasu para indicar exemplos do que nós fazemos. Fácil, não é? Totemo ii desho? Né? Kantan desu, tá fácil. Vamos lá. Anotaram? Depois esse material, lembrando, vai ficar no Telegram, ok? Não deixem de ir lá buscar o material, porque também, né, já fica essas estruturas todas que nós estamos vendo, né? Partícula ni, lembrando, ó. Relembrar a partícula. Primeiro, ó, doyobi, sábado, partícula wa, porque eu estou falando sobre sábado. E quando eu tenho a partícula wa, indica que são quase todos os sábados, ok? Se eu quiser especificar, né, aí eu uso a partícula ni para indicar o dia da semana. Doyobi ni, neste sábado, ok? Doyobi ni, kafe ni ittari, ok? Hon o yondari shimasu. Usamos a partícula ni para especificar. No caso aqui, doyobi wa, parece que são todos os sábados. Então, aos sábados, né? Então, anotem aí, partícula. A partícula ni depois do café, né, que é a cafeteria, usamos a partícula ni para indicar que é ao local, ok? É o mesmo que a ou ao, né? Indica, então, o local de destino. Para onde, né? Iku na forma tari, né? Forma ta, depois acrescentamos o ri. Não se esqueçam do ri, né? Partícula o, anotem também, indica o objeto direto. O quê? Né? Ler o quê? Um livro, né? Partícula o indica o objeto direto. E o suru, né? Na forma mas, porque eu quero que é presente ou futuro afirmativo. Shimasu, ok? Certo? Vamos para outra? Mou hitotsu. Isso. Vamos lá, então. Hima na toki. Quem tá achando difícil, né? Veja essa live, mas não deixe de ver as lives anteriores. Se vocês virem as lives anteriores, vocês vão praticamente estar fazendo um curso completo comigo, né? Porque todas essas outras lives eu tenho trazido... Deixa eu só colocar aqui. Ui. Não tô conseguindo colocar... Deixa eu tomar, né? Calma aí. Aqui, pronto. Hima na toki. Hima na toki wa eiga wo miru. Hima significa livre, ok?
é um adjetivo na. Ainda não passei adjetivos para vocês, quem falta, mas eu vou passar ainda. Partícula na, porque temos o toki, que é quando. Então, quando estou livre, ok? Usamos a partícula na ali por ser um adjetivo na, ok? Mas memorizem como hima na toki é tempo livre, né? Partícula wa, então, quando tenho tempo livre, né? Eiga wo miru. Eiga é filme. Embora escreva com eiga, não tem a pronúncia de eiga, é eiga. Eiga wo miru. Miru, verbo ver, né? Partícula o, ver o quê? Né? O o indica o objeto. O quê? Eiga, o filme. Então, quando tenho tempo livre, quando estou livre, eu vejo um filme. Ponto, né? Game wo suru, jogo game. Game, né? Game, partícula o suru de fazer. Fazer um game, né? Fica ao pé da letra, mas game o suru fica como jogar, ok? Então, vamos lá. Como é que fica miru, suru na forma tá para nós ligarmos uma frase a outra? Quem perdeu a conjugação logo no início ali, né? Tem muita gente entrando agora. No início da live, eu expliquei como conjugar os verbos para a forma tá, ok? Então, depois que terminarmos aqui, não deixem de assistir o início para vocês conseguirem, né? Adquirir todo esse conhecimento. Isso. A Júlia já colocou, né? Muito bem. E desse, né? Vamos ver? Mais um pouquinho aqui para vocês terem esse tempo. Miru. Vamos lembrar, primeira, segunda ou terceira conjugação? Ele é segunda, não é? Miru. Termina com o som de iru, né? Então, ou seja, trocamos o ru pelo tá. Então, miru fica mita, né? Não coloca tsu pequeno, ok? Miru mita. Isso, Beth, tá aqui. Amore miru, tira um T do tá, senão vai ficar com tsu pequeno. Mita, não é mita, é mita. Ok? E suru, terceira conjugação, né? Então, vai ficar está. Pessoal do Insta, cadê? Como é que fica? Estão anotando tudo? Então, miru. Cadê? Vai ficar assim. Mita. Miru, mita. Né? Suru fica está. Certo? Muito bem. Então, para colocarmos na estrutura, o que fazemos mesmo? Lembra lá, forma tá, di, shimasu, né? Porque é quando estou livre, vejo presente, então, né? Afirmativo, shimasu no final. Então, já temos a forma tá, né? Hima na toki wa eiga wo miru na forma tá, fica mita, colocamos o ri, mitari, né? Game wo suru vai ficar game wo shitari shimasu. Tari shimasu. Né? Porque é presente e afirmativo. Não podemos deixar de conjugar o final também. Mas não está na forma tá, o final, né? Como nós queremos indicar que está no presente afirmativo, forma tari shimasu. Ok? Isso, certíssimo. Então, vai ficar assim. Olha só. Gustavo já colocou. Hima na toki wa, né? Partícula wa. Cadê aqui? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Hima na toki wa, então, aos tempos livres, né? Porque é em geral, são todos os tempos livres, não é partícula ni, ok? Então, hima na toki wa, eiga wo mitari, game wo shitari shimasu. Ok? Forma tari shimasu. Certo? Fácil, né? Kantan desu. Não tá tão difícil assim. Então, lembrar, temos de conjugar o verbo para a forma tá, mas não quer dizer, embora a forma tá sozinha indica que é passado afirmativo, não quer dizer que esteja no passado, né?
quando está dentro dessa estrutura, é exemplos do que eu costumo fazer quando eu tenho tempo livre. Né? Ok? Muito bem. Mais um. Agora vamos colocar no passado, pra gente treinar um pouquinho o passado também. Temos ali, ó, kino. Deixa eu só colocar aqui pro pessoal do Insta. Aqui. Kino wa nihongo o benkyou suru. Só que tá errado, porque kino significa passado, né? Kino é ontem, né? Suru é o verbo na forma infinitiva, forma do dicionário. Estudar, né? Estudar. Vamos lá. Kino significa ontem. Partícula wa, né? Porque ontem, hoje, ontem, amanhã não usa a partícula ni, ok? Usamos a partícula wa ou vírgula. Kino, vírgula, o kino wa, ontem. Nihongo o, língua japonesa, né? Partícula o para indicar o que? O objeto direto. Porque temos ali o verbo benkyou suru, que é estudar, né? Estudar, estudamos alguma coisa. Esse o que, né? Quando temos esse o que, usamos a partícula o para indicar, né, esse objeto, o que nós estudamos. Então, ontem, aqui tá na verdade, embora eu tenha colocado estudei, tá como ontem estudar japonês. Se vocês quisessem colocar estudei, seria o suru na forma mashita, ficaria shimashita, ok? Teria que conjugar para a forma mashita, forma mas, vimos lá na live, acho que 6 ou 7, né? Passado afirmativo. Então, kino wa nihongo o benkyou shimashita, ponto, né? Tomodachi to gohan o taberu, tomodachi, amigo, né? Partícula to significa com ou e, né? Nesse caso, tomodachi to com o amigo. Anotem todas as partículas. Partícula ou objeto direto. Partícula to indica com quem, né? Gohan, a refeição, né? Partícula wo, para indicar o que. E o taberu, que é o verbo comer. Né? Então, comer a refeição com os amigos. Como no português nós não falamos isso, comer a refeição, né? Então, coloquei só comi com os amigos, né? Taberu no passado afirmativo seria tabemashita. Então, se eu quisesse separar as frases, poderia dizer kino wa nihongo o benkyou shimashita. Tomodachi to gohan o tabemashita. Só que eu não quero isso, eu quero dizer que, né, ontem eu estudei japonês, comi com os amigos, sei lá, vi um filme, né? Eu quero dar outros, né? Dar sentido que eu fiz mais coisas além dessas duas. Então, por isso que eu tenho de colocar na forma tari. Ana-san. Verbo na forma tari, tari e passado, né? Afirmativo, porque foi ontem. Então, não é já shimasa, é shimashita, né? Shimashita. Então, no final ali que nós sabemos que tá no passado, ok? Então, primeiro, vamos colocar o suru na forma tá e o taberu na forma tá também. Como é que fica suru na forma tá e taberu na forma tá? O pessoal já tá tentando fazer ali. A Júlia já disse. Moremiro também. Suru, terceira conjugação, né? O Gustavo também já colocou, já. Muito bem. Suru é terceira conjugação, né? Então, suru na forma tá, terceira conjugação. Lembrar lá, né? Aquela tabela que eu, né, mostrei pra vocês logo no início. Suru na forma tá é shita, shita, né? Sensu pequeno, terceira conjugação. Taberu, né? Taberu, segunda conjugação, termina com o som de eru, né? Então, taberu, forma tá, só tirar o ru, trocar pelo tá. Então, tabeta, né? Tabeta. Então, como é que vai ficar? Isso, a Ana já colocou, Beth também. Muito bem. Certíssimo. Vamos lá ver como é que fica, olha. Kino wa nihongo o benkyou shitari, né? Tari, vírgula. Tomodachi to gohan o, isso, Pablo, tabetari. E colocamos no passado, que é ontem, shimashita. Suru no passado afirmativo, shimashita. Vamos lá ver como é que fica. Ó, kino wa
Nihongo wo benkyou shitari. Suru na forma tal. Shitari. Ponto. Tomodachi. Ponto não, vírgula. Tomodachi to. Vírgula em japonês é komma. Komma. Tomodachi to gohan wo tabetari. Como é passado? Shimashita. Né? Então, quer dizer que ontem eu estudei japonês, comi com os amigos, etc, etc. Né? Então, forma tari, tari, shimashita quer dizer que fiz muito mais do que esses dois exemplos aqui que eu tô dando pra vocês. Mas não preciso dizer, imagina, dizer a minha vida toda. Ontem eu acordei, escovei os dentes, tomei café da manhã, sei lá, lavei louça, né? Seria chato, a pessoa ia estar, né, ali. Mas eu quero dar exemplos do que eu fiz ontem, né? Então, eu tiro lá os principais, que é estudei japonês e comi com os amigos e coloco na forma nessa estrutura, ok? Então, vamos colocar sempre a forma tá, bi, né? Embora a forma tá sozinha indique passado, não está exatamente no passado. A gente vai saber que tá no passado o suru conjugado, né? Conjugado para a forma mashita. Se for mas, shimasu significa presente futuro, né? Igual nós vimos nos outros exemplos, né? Então, ó, kino wa, partícula wa para indicar que estamos falando sobre ontem, assunto principal. Nihongo, língua japonesa, partícula wo, para indicar o quê? O objeto direto, anotem aí, né? Objeto direto, partícula wo. Benkyou shitari, benkyou suru, estudar. Tá conjugado para a forma tá, acrescentamos o ri. Não se esqueçam do ri. Tomodachi, amigo. Partícula to, que é com o amigo, né? Ou com os amigos. Amigo pode ser no plural também, né? Tomodachi tem esses dois sentidos, singular e plural. Gohan, gohan é refeição em geral. Gohan wo, partícula o para indicar a refeição. Taberu, que é o verbo comer, tá na forma tal. Tabetari shimashita, que é do suru no passado afirmativo, né? Então, forma tari, tari, shimashita indica exemplos. Bom, né? O Pablo tá dizendo aqui, ó. Sempre gostei da forma tari, tari, suru desde quando vi a primeira vez. É muito legal, não é? Que dá pra vocês até... Fica até mais nativo, né? Do que nós falarmos tudo na forma mas, né? Poderia, ó. Kino wa nihongo o benkyou shimashita. Tomodachi to gohan o tabemashita. Podemos dizer assim também. Só que eu quero dar exemplos. Então, kino wa nihongo o benkyou shitari. Tomodachi to gohan o tabetari shimashita. Não soa mais natural? Né? Muito mais nativo, não é? Então, é assim que vocês vão ter de fazer. Peguem as outras estruturas das outras lives que nós vimos e estudem também, ok? Nessa forma shimashita, mashita já vimos já na live 6 ou 7, né? Todas as semanas estamos aqui. Próxima semana já é 22, temos até a live 30, então temos bastante conteúdo ainda para vermos, né? Vamos ver mais? Mais um. Kessa. Kessa é esta manhã. Cadê aqui? Pessoal do Insta, chotomate, né? Chotomate kudasai. Aqui. Kessa, né? Partícula wa ou pode ser só vírgula. Kessa wa, né? Kessa significa esta manhã, né? Poderia dizer também kyou no asa, mas os japoneses usam mais kessa. Ongaku, música. Partícula o que indica o objeto direto, que é o que, e o verbo kiku, que é o verbo ouvir, ok? Então, ouvir o que? Música, né? Na parte da manhã. Então, kessa wa ongaku kiku. Se for no passado, por exemplo, esta manhã, para mim, no caso aqui já é passado. Então, kikimashita, né? Teríamos que colocar na forma mashita se fosse uma frase separada, ok? Guitar é guitarra, né? Partícula o, para indicar esse o que, hiku é o verbo tocar instrumento. Então, toquei guitarra. Só que agora eu quero, então, juntar uma frase a outra aqui. Esta manhã eu ouvi música, toquei guitarra, etc, etc, entre outras coisas, né? Como é que conjuga, então, o verbo kiku e hiku para a forma tá? Esses dois estão fáceis, porque os dois terminam com ku.
O que fazemos mesmo quando termina com que? Troca pelo... Deixa eu ver a Júlia. Essa estrutura serve apenas para citar duas ações verbos? Entre outras ações não exemplificadas, certo? Se for citar 3, já mudaria a estrutura? Pode citar 3 também, mas já não há necessidade, né? Porque a forma tari, tari ficaria até... Pode, mas ao mesmo tempo os japoneses usam mais na forma, a forma tari com geralmente 2, porque é exemplos, né? Mas pode, né, colocar, se tiver muito mais ações, às vezes fiz, sei lá, 20, né, coisas no dia, e eu quero indicar 3, eu posso colocar, né? Então, forma tari, 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 e sempre o final, né, suru conjugado. Se é passado, shimashita, né, shimasu, que é futuro, presente futuro, né? Podemos conjugar também o suru para outras estruturas que nós já vimos. Lembram da forma tai? Né? A forma tai, quero fazer, né? Por exemplo, amanhã quero ouvir música, quero tocar guitarra, entre outros. Vai ficar a forma tari, tari, shitai, desu. Ok? Então, finalzinho ali que vocês vão saber, né? Qual que é o tempo verbal que nós estamos falando, né? O Gabriel perguntou, qual que é a diferença entre a forma T e a forma tari, por exemplo? Quando nós temos sequência da forma T, nós vimos também numa das lives, né? Forma T, forma maço, é fatos mesmo, ações têm que estar na sequência, ok? A forma tari não precisa estar na sequência, é só exemplos do que eu fiz ontem. Eu posso ter tocado guitarra antes de ouvir música, né? Mas mencionar o ouvir música primeiro, quando tá na forma tari. Quando está forma forma maço ou mashita, né? Esse indica que está na sequência, ok? Também está numa das lives que nós aprendemos a forma T, né? Lá pela live 14, 13, já não me lembro muito bem. Mas vai ficar assim, por exemplo, forma T. Eu acordo, né? Acordo às 7, por exemplo. Shiji ni okite. Aí eu tenho de colocar uma ação que eu fiz na sequência. Ha o migaite. Ha é dente, né? Então, acordo às 7, escovo os dentes, né? Shiji ni okite, ha o migaite, asa gohan o tabemasu. E vou tomar o café da manhã, ok? Então, a forma T, forma maço indica realmente que isso daqui tudo está na sequência. Então, fatos em sequência, forma T, e a forma maço, mashita, depende do que vocês querem indicar. Se é passado, presente, né? Se for a forma tari, já não, né? A forma tari, tari suru, né? Indica que eu estou dando exemplos do que eu fiz de manhã, do que eu fiz ontem, do que eu quero fazer amanhã, do que eu quero fazer no Japão, né? Então, a forma tari, tari já indica isso, ok? Isso, muito bem. Então, vamos lá, o kiku na forma tá, já vi já o Pablo colocando, muito bem. E outro pessoal do Insta que geralmente estão tudo quietinho, estão com vergonha. Kiku, ku troca pelo ita, né? Então, kiku fica kitari. Vamos lá. Kitari, né? Hiku fica hita. Troca ku pelo ita. Então, hita, né? Então, para colocarmos essa forma tá nessa estrutura, né? Já temos lá, ó. Kesa wa ongaku o kiku na forma tá. Kitari, né? Guitarra o hiku fica hitari. E kesa já é amanhã. Pra mim, no caso, é passado, né? Então, é mashita, shimashita. Suru, que é o verbo fazer, conjugado para o passado, shimashita, né? Então, vai ficar assim. Vamos ver lá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, kesa wa ongaku o kitari, né? Guitarra o hitari shimashita. Kesa, esta manhã, particular para indicar quando foi. Posso colocar também só uma vírgula. Kesa,
Ongaku, música. Partícula O que indica esse objeto direto. Anotem sempre. Partícula O indica o quê, né? Kiku, na forma tá. Kita. Acrescentamos uri, vírgula, né? Guitarra. Partícula O para indicar também o quê? Porque tem o verbo tocar. Tocar o quê? Né? Então, hitari shimashita, passado. Né? Muito bem, Gustavo também tá aqui. Né? Kesa wa ongaku o kitari, gita o hitari shimashita. Né? Bem mais legal, bem mais bonito falar assim do que... Podíamos também, mas não estaria exemplificando, estaria só no passado afirmativo. Podíamos ter dito também, Kesa wa ongaku o kikimashita. Ponto. Gita o hikimashita. Ponto. Né? Só que estariam frases, desculpa, eu ando com alergias. Só que estariam frases soltas, né? Então ficaria mais bonito, né? E não só isso, mas dá esse sentido de que além dessas duas, né, duas ações, eu fiz mais, né? Além dessas, eu fiz mais coisas, então eu coloco na forma tari. Então anota a estrutura, a forma tá mais uri, o verbo conjugado para a forma tá mais uri, e o suru tem de estar conjugado para o tempo verbal que vocês querem. No caso aqui, shimashita é passado afirmativo, né? Então forma tari shimashita indica que eu estou exemplificando o que eu fiz, no caso, kesa, esta manhã, né? Mais natural, ó. Kesa, ongaku, kitari, gita o hitari shimashita. Né? Bem melhor, né? Então, kiku, kita, hiku, hita. Né? Ok? Viram como é bem legal? Né? Vamos então para os nossos 2 exercícios finais? Nossa, hoje parece que passou mais rápido, né? Muito rápido mesmo. Vamos ver aqui. Até coloquei mais kanji para vocês, né? Vamos lá, ó. Senshu significa semana passada. Então, na semana passada, Osaka ni ittari. Fui a Osaka, né? Osaka. Mas na língua japonesa é Osaka. Partícula ni para indicar o local para onde eu fui, né? Iku, no verbo ir, na forma tá. Então, ittari. Então, semana passada eu fui para Osaka, né? Tomodachi to ocha, né? Tomodachi que é amigo. Partícula to, né? Que é com amigos. E isso salva a live. Tomodachi to ocha. Ocha é chá. Partícula o que indica o objeto direto, né? Beber o quê? Né? Então, tomodachi to ocha wo. Temos ali o verbo beber, né? Aí vamos colocar uri, shimashita, porque é senshu, é semana passada. Então tem que estar o suru, né, que é o verbo fazer, conjugado para shimashita, passado. Como é que fica o verbo nomu conjugado na forma tá? Coloquem aí nos comentários qual que é o número que vocês acham que é. Primeira vez aqui, Moremiro. Você é peruano ou peruana? Eu não sei qual que é o seu nome, me fala o seu nome. Gostou? Que bom! Não deixe de assistir as outras lives que estão no Facebook, no Instagram, né? No YouTube. Logo, logo também eu vou organizar direitinho essas lives todas quando nós terminarmos e vou colocar lá no meu site. Eu já ia falar no Telegram. No Telegram tá todo o material. Mas no meu site, eu vou ver se eu coloco esse material todo, né? E vou ver se também faço um extra pra vocês e coloco alguns exercícios. Eu tenho que tirar um tempinho, que agora eu tenho tanta coisa pra fazer. Mas vou ver se eu tiro um tempinho pra vocês também, né, terem esse material lá totalmente gratuito. Olha, desde a live 1 até a live 30 é muito, mas muito conteúdo. Todas as lives têm um conteúdo diferente. Então, imagina 30 estruturas diferentes. É realmente mesmo, né, um curso total, né? Um básico bem feito, né? Obrigada por seu tempo. Olha só, tem muitos peruanos aqui. Graças! Eu tenho de criar, né, um tempinho para aprender o espanhol.
Já é uma coisa que eu quero, né, começar a fazer. Muitas gracias. Muito bem. Então, temos ali nomu, na forma tá, fica nomda, né? Nomu, mu troca pelo da, né? Nomdari shimashita. Olha que bonito que fica, né? Senshu Osaka ni ittari, tomodachi to ocha wo nomdari shimashita. Bom, né? Viram? Assim que vocês vão criando fluência, né? Não ficar só na forma mas, tá. É mais fácil, não é? Só que temos de aprender agora a colocar nas estruturas. É chato aprender a conjugar verbo. Eu sei. É muito chato memorização. Eu também não gosto. Só que não tem jeito, né? Nós temos de memorizar como conjugar os verbos para a forma tá primeiro, para conseguir depois aplicar em outras estruturas. Hoje já é a quarta live que nós falamos sobre a forma tá, não é? A forma nai também foi a mesma coisa. Tivemos umas 4, 5 lives sobre a forma nai. Forma T também tivemos isso, né? Umas 4, 5 lives sobre isso. Então, aos poucos, vocês vão criando ali, né? Vão batendo na mesma tecla e tenho certeza que vocês vão conseguir memorizar. Mas é sempre ver, né? Veja um pouquinho todos os dias, porque é assim que vai, né, melhorar a língua japonesa. Vamos para o nosso último. Temos aqui, deixa eu ver, esse. Esse daqui eu já troquei, coloquei a forma tai no final, né? Para vocês verem que a forma tai, né, também pode ser utilizada. Então, suru, né? Nós vimos shimasu, que é presente, ou futuro afirmativo. Shimashita é o passado afirmativo. E lá o finalzinho, ó, shitai desu é quero fazer, né? Quando eu quero alguma coisa, eu coloco o verbo conjugado para a forma tai. Também já vimos numa das lives a forma tai, ok? Então, tá tudo lá nas lives gravadas, não deixem de ver. Então, Nihon significa Japão. Partícula de, embora eu tenha colocado de lá junto, mas é por causa da pronúncia, ok? Partícula de indica o local da ação, onde eu quero fazer a ação. Partícula A para enfatizar, dizer que é este o local onde eu quero praticar a ação. É mais para enfatizar o de, né, no local. Então, Nihon de wa, poderia ser só Nihon de, ok? Mas como eu quero dar ênfase, eu coloquei a partícula A também. Então, são duas partículas, né? Então, Nihon de wa, no Japão, ramen wo, ramen, né? Até coloquei no Instagram para vocês verem, acho que no Facebook não foi. Mas as curiosidades sobre o ramen, que é os noodles, né? Partícula wo, temos de colocar o verbo na forma tá ali, o verbo taberu, que é o verbo comer, na forma tá, ok? Então, nessa frase quer dizer que no Japão, né, quero comer ramen, né? Que mais? Fujisan ni nobottari, Fujisan, Monte Fuji, partícula ni, né, indica o local de destino, que no caso eu quero escalar o Monte Fuji, mas eu quero ir ao topo do Monte Fuji. Também já coloquei ali para vocês saberem, né, a diferença da partícula o ou partícula ni, né? Ni indica o local de destino, né? Noboru é o verbo escalar. Então, eu quero escalar o Monte Fuji. Fujisan ni noboru, na forma tá, nobottari shitai desu, né? Então, eu estou dando exemplo do que eu quero fazer no Japão, mas lógico que eu não quero só fazer isso, né? Quero tirar fotos dos templos, né? Quero beber, sei lá, o sake, né? Nihonshu, que é o sake japonês, né? Quero fazer muito mais coisa. Só que como eu quero dar exemplos do que eu quero fazer, né? Como tá na forma tai, então eu coloco na forma tari, tari, shitai desu, né? Então, Nihon de wa ramen wo ri Fujisan ni nobottari shitai desu. No Japão eu quero comer ramen, escalar o Monte Fuji, etc, etc. Muito bem, já colocaram ali a Jessie, Gustavo também. Deixa eu ver aqui. Ana, certíssimo. Beth, Tatiana. Muito bem, Júlia, certíssimo. Forma tá do verbo taberu é tabeta.
tira o ru, troca pelo tá, porque é da segunda conjugação, né? Muito mais fácil. Então, Nihon de wa ramen o tabetari. Deixa eu colocar aqui para vocês a resposta certa. Nihon de wa ramen o tabetari, Fujisan ni nobottari shitai desu. Ok? Muito mais natural assim, né? Eu sei que custa, né, aprender a estruturar direitinho, mas se vocês colocarem todas essas estruturas que nós temos vindo a aprender, vocês conseguem com certeza desenvolver melhor a língua japonesa, né? Então sair um pouquinho da forma massa e tentar realmente estruturar mais frases longas, né? É muito mais legal assim, muito mais bonito, né? Ok? Espero que tenham gostado dessa live. Compartilhem com os amigos, marquem os amigos nos comentários. Pro pessoal do Instagram, eu vou repostar essa live, porque geralmente quando eu fecho, já esses comentários todos desaparecem. É muito mal, né? Eu queria deixar todos os comentários ali, porque sempre vocês colocam tantas coisas bonitas pra mim. Deixa eu só aumentar aqui pra vocês. Deixa eu só tirar aqui. Mas, depois que eu compartilhar, né, marquem os amigos que vocês acham que realmente precisam, né, desse empurrãozinho para a língua japonesa ou que tiveram algumas dificuldades, né, com essas estruturas todas, né, marquem ali, compartilhem nos grupos também, que eu agradeço bastante, vai me ajudar muito, né. Semana que vem, Daishu mo Kayoubi ni aimashou, vamos nos encontrar também na terça-feira, ok? Com outra estrutura que eu vou passar para vocês. Não deixem de estar nesse mesmo horário aqui comigo, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, né? Para nós aprendermos cada vez mais, né? Ainda temos mais, olha, até live 30. Então, quem entrou agora, não deixe de acessar as outras lives. Lembrando que o curso fechado, né? Já estamos com as inscrições em aberto, né? É desde o básico, né, que vocês vão aprender. São 16 conteúdos, mas cada conteúdo, cada aula, são 16 aulas, cada aula tem 4 a 5 vídeos, estruturas diferentes. Não são só 16 estruturas, são muito mais. São cerca de, na verdade, de material, tem quase 400 páginas. 400 páginas é muita coisa, né? E de vídeos tem muita coisa nos vídeos também. E temos uma live por semana dentro do curso também fechado, ok? Que é relacionado à estrutura que vocês aprenderam durante a semana. Então, é um curso realmente, né, todo completo, com interpretação de texto, interpretação de áudio, tradução de texto, né? Então, vocês, né, se vocês quiserem começar a fazer a aula comigo, anotem aí o site arakaksensei.com, acessem, né, verifiquem lá, já façam a primeira aula que está como aula demonstrativa, né, sem compromisso nenhum, não precisa registrar nem nada, façam as aulas que, né, vocês já conseguem também ver mais ou menos como é que funciona o curso, ok? Deixa eu só ver o que indica como é o grupo fechado. O grupo fechado, ele é no Telegram. Tem a aplicação do Telegram? No Telegram, se procurar por Arakaki Sensei, vocês conseguem me achar lá, ok? No Telegram. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu vou colocar aqui para vocês no Facebook. Deixa eu só ver aqui. Ó, já vi que algumas pessoas daqui que entraram hoje já estão aqui no grupo. Deixa eu compartilhar, copiar o link. Deixa eu só aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu coloco aqui também. No Telegram é http. Não sei se eu consigo colocar aqui pro pessoal. Depois pro pessoal do Instagram, porque vai sumir essa parte aqui do chat. Depois, quando eu finalizar a live, então, eu coloco ali nos comentários para vocês conseguirem colocar no Telegram também, ok? Então tá! Arigatou gozaimashita! Não vou dizer um mataraishu até a semana que vem, porque daqui a pouquinho eu vou abrir também a parte ali de perguntas, das dúvidas que vocês têm dentro dos stories. Então, quero vocês conversando comigo, ok? Então, matané! Um até logo! Bye, bye!